né? Então, o primeiro desafio sempre é buscar saber se aquele contribuinte, se aquele nosso cliente, ele se enquadra em alguma das modalidades de transação tributária, né? Bom, só por isso a gente já tem uma vantagem na transação tributária em relação ao parcelamento. Se a gente for considerar que aquele contribuinte, que aquela empresa, que aquele nosso cliente possui um débito que, caso seja feita a transação tributária, haverá a concessão de descontos de juros, descontos sobre os juros, sobre as multas e sobre encargos legais, é evidente que a gente vai ter como melhor opção uma transação tributária. Daí, o que eu insisto com vocês naquela questão da gente trabalhar com o diagnóstico, aquela fase inicial do diagnóstico que eu falei alguns dias atrás. E eu separo em 3 etapas. A primeira etapa é a consulta da situação fiscal, né? Então, a gente vai fazer um levantamento, um primeiro levantamento, objetivando o quê? Objetivando fazer a apuração da situação fiscal daquele cliente, a apuração daquele... Quais são os débitos que aquele cliente possui, quais são as dívidas que ele possui, em que condições elas estão. Se elas estão na PGFN, se elas estão na Receita Federal, se essas dívidas são exigíveis, se elas estão com exigibilidade suspensa, enfim. A gente vai fazer esse levantamento preliminar para que até nós mesmos tenhamos condições de avaliar o que é que pode ser feito para aquele cliente, né? Então, assim, além do cliente não saber o que ele pode fazer com aquela dívida, de que maneira que ele vai regularizar aquela situação fiscal dele, a gente também não sabe. Então, o primeiro passo que a gente tem que tomar, dentro daquele diagnóstico que eu recomendo que seja feito, que eu implantei e funciona, né, pelo menos aqui para os meus clientes, para mim, tem funcionado muito bem, é esse diagnóstico inicial que a gente faz, que é a consulta da situação fiscal. É o levantamento daqueles débitos que existem dentro do conta corrente do contribuinte, dentro da dívida ativa, enfim, aquele primeiro levantamento. E esse levantamento, como eu disse para vocês, como é um trabalho que demanda um esforço da nossa parte, mas não é um esforço técnico, não é um esforço científico, é meramente um esforço de consulta, de avaliação, essa etapa eu entendo que ela não é cobrada, né? Então, só estou recapitulando o que a gente já falou. A segunda etapa, que seria a pré-avaliação, é aquela avaliação que a gente vai dar para o nosso cliente, que também nos favorece para o momento de fazer uma proposta, é a avaliação de como estão aqueles débitos, o que pode ser feito com aqueles débitos, se são débitos que são, se estão em processos judiciais, se são débitos que estão em cobrança administrativa, né? Qual é a situação dele? A gente faz a atualização daquele débito e apresenta para o cliente que a situação é X, Y ou Z, para que ele se sinta, quer dizer, para que ele verifique, para que ele compreenda que é necessário a realização de um trabalho, né? E aí a gente já pode fazer uma cobrança para esse tipo de trabalho. E a terceira etapa, que é a etapa da análise de viabilidade, é aquela em que a gente vai efetivamente realizar um trabalho científico em busca da melhor solução, né? E aí, sim, também haverá uma cobrança de honorários, até para que a gente possa fazer uma proposta de gestão do passivo fiscal. Então, só fazendo um resumo do que a gente conversou em uma das nossas últimas lives, em um dos nossos últimos encontros, mas voltando aqui para o que a gente está conversando. Então, nessa terceira etapa, nessa análise de viabilidade, é que a gente vai verificar se existe, ou melhor dizendo, qual é a solução que a gente pode dar para esse cliente. Se é um parcelamento ou se é uma transação tributária, né? Ora, o parcelamento, como eu antecipei para vocês, via de regra, não possui uma característica de benefício, né? Então, num parcelamento ordinário, num parcelamento simplificado, a gente não tem a expectativa da concessão de algum benefício, de a concessão de alguma redução de juros, multas ou encargos legais. Por quê? Porque o parcelamento em si não prevê isso. O parcelamento é a mera procrastinação do pagamento, é o mero, como a gente diz em linguagem comum, empurrar com a barriga, né? A gente vai estar pagando essa dívida de forma parcelada. No caso dos parcelamentos ordinários e simplificados,
via de regra, esse parcelamento ele vai até 60 prestações, quando a gente está falando em Receita Federal. Quando a gente está falando em Receita Municipal, Receita Estadual, às vezes esse parcelamento nem sequer chega a 60 prestações, né? São valores, são parcelas inferiores, por exemplo, pode ser em 24 vezes, pode ser em 48, enfim. Então, esses são detalhes que vão depender de cada um dos ambientes em que estão essas dívidas. De toda maneira, quando a gente tem o parcelamento, a gente já tem uma saída para entregar para aquele cliente. E o que é que muitas vezes acontece? É a maneira mais fácil, né? Então, aquele cliente, aquele contribuinte, aquela empresa que não tem uma pessoa especialista em gestão do passivo fiscal, corre o risco de ter para ele oferecido simplesmente um parcelamento. Então, aquela pessoa que não tem conhecimento, e aqui a gente tem esse conhecimento, e é o conhecimento que eu quero passar para vocês, e quem está aqui me assistindo sabe que pode contar comigo para a gente evoluir nesse trabalho, é saber identificar quando é possível fazer um parcelamento e quando é possível fazer uma transação tributária, porque veja a seguinte situação, o teu cliente te contrata para dar uma solução em relação ao passivo fiscal dele. E você simplesmente oferece para ele um parcelamento. Olha, fulano, aqui a gente tem a possibilidade de parcelar esse débito tributário em 60 vezes. Ah, ótimo, muito bem, obrigado. Faz a operação de parcelamento, emite a guia de recolhimento para ele, uns 60 daquela dívida, e o cliente segue pagando. Qual foi a assessoria que você deu? Né? Qual o trabalho que você executou aqui, dando para o seu cliente uma saída, uma solução que ele sequer precisava de uma orientação. Bastaria ele entrar no sistema e fazer a adesão àquele parcelamento. Né? Então, para ele, o nosso trabalho aqui não serviu absolutamente para nada. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui, exatamente, é a avaliação quanto a se existe uma solução mais viável que o mero parcelamento, né? Se existe a possibilidade da gente fazer uma transação tributária para esse cliente, né? Então, esse é o grande desafio. Agora, se a transação tributária ela sempre é mais vantajosa para aquele contribuinte, por que eu vou ficar pensando se vale a pena ou não fazer uma transação tributária? E aí eu repito, né? A gente está diante de dois institutos diferentes. O parcelamento em si, ele possui uma característica muito mais leve, vamos dizer assim, comparado com a transação tributária. Porque a transação tributária, ela vai trazer para a gente, trazer para o nosso cliente, trazer para o contribuinte, uma série de obrigações que, se descumpridas, podem trazer uma consequência muito grave que no parcelamento, às vezes, não acontece. Né? Então, vamos pegar o primeiro exemplo da questão da transação tributária, no caso de inadimplência, no caso de rompimento do acordo de transação tributária. O que a gente sabe que acontece no caso de rompimento de uma transação tributária, seja por inadimplência, ou seja pelo descumprimento de alguma das regras impostas naquela transação? É o impedimento de realizar uma nova transação por 2 anos. Isso não acontece no parcelamento. Né? Então, qual que é o grande desafio do advogado junto com a equipe de contadores, a equipe financeira daquela empresa, o empresário? Identificar dentro da contabilidade dele, dentro da expectativa que ele possui para os próximos anos, se ele tem condições efetivamente de ingressar em uma transação tributária. Né? Então, o grande negócio aqui é você apresentar para o seu cliente uma solução que seja viável para ele. Ah, mas como é que eu vou fazer essa avaliação se isso é coisa para o futuro? É possível fazer essa avaliação, como não? Toda empresa tem o seu budget, toda empresa tem o seu orçamento, toda empresa tem a sua expectativa de receita nos próximos anos. A expectativa de geração de caixa. Pode ser que aconteça uma catástrofe, uma pandemia, a gente está falando de coisa que é fora da situação prática, né? Aí está diante de um caso fortuito, de um caso de força maior, que a gente não está prevendo. Mas dentro do ambiente econômico que a gente, bem ou mal no Brasil, ainda consegue prever, né? Apesar de todos os pesares que a gente tem na nossa economia,
a gente tem condições de avaliar se essa empresa, isso em conjunto, né, porque não cabe também só o advogado não vai fazer isso, é bem na verdade, né, o nosso trabalho ali, ele é muito mais jurídico, estratégico, do que simplesmente fazer uma avaliação econômica, né, então essa avaliação econômica tem que ser entregue para a gente, já pronta, para que a gente possa fazer a elaboração de uma estratégia, né, e essa avaliação econômica vem de alguém que esteja dentro da nossa equipe, ou dentro da equipe daquela empresa, ou um contador que ele contratou, um financista, enfim, alguém que possa fazer essa avaliação. Então, nós temos que, juntamente com outras pessoas, um time de profissionais, identificar se essa empresa tem ou não condições de seguir adiante com uma transação tributária. Por quê? Porque existem riscos, né? Então, o ingressar em uma transação tributária e realizar os pagamentos das prestações iniciais e depois o pagamento das prestações básicas, né, que são aquelas, então, as iniciais são as primeiras 6 ou 12, dependendo da modalidade aderida, e as demais são as chamadas prestações básicas. Então, durante a primeira etapa, a gente também já viu que não existe esse risco de rompimento, pelo menos não de acordo com a legislação atual, né, a legislação que está em vigor hoje, a gente não tem o risco de um rompimento nas primeiras prestações, nas prestações iniciais. Passando para a prestação básica, a gente já tem esse risco. Então, aí é que tem que ser avaliado, né? E isso, dentro de um contexto de planejamento, dentro de um contexto de estratégia, nós temos soluções, né? Essas soluções, elas são legítimas e, muitas vezes, vão salvar a vida do contribuinte que, eu repito, só quem está trabalhando com isso, só quem está especializado nisso sabe como é que funciona, né? Então, o primeiro dos elementos que eu trouxe para vocês hoje, aqui nesse nosso encontro, é o seguinte: domine os gatilhos para rescisão de parcelamentos, né? O que seria esse domínio os gatilhos? Quais seriam os gatilhos de rescisão de parcelamento, né? Esses gatilhos são exatamente aqueles momentos em que deve haver uma atitude do contribuinte para evitar o rompimento e, consequentemente, evitar a aplicação da penalidade. Por quê? O que eu tenho visto aqui, né, nos grupos que eu participo, clientes que já vieram me consultar, né, clientes que vieram através de parceria, me procuram dizendo assim: Marcelo, você que é fera em transação tributária, olha, esse cliente meu aqui, ele não está conseguindo fazer adesão a nenhuma transação tributária. Por quê? Aí eu entro no sistema dele, no Regularize, o que eu encontro? Um parcelamento, uma transação, melhor dizendo, rompida por inadimplência. E não tem o que fazer, né? Então, logo no começo das apresentações, logo no começo dos nossos encontros, eu trouxe para vocês jurisprudência de casos em que houve a concessão judicial da quebra dessa trava de 2 anos por motivos A ou B, quer dizer, porque havia algum elemento que fazia com que a interpretação dessa trava de 2 anos tivesse um termo inicial modificado. Tudo bem, nesses casos, ok, só que não se deixou de aplicar a trava dos 2 anos. Então, essa trava dos 2 anos, ela é, hoje, de acordo com a jurisprudência que a gente tem, ela é inquebrável, né? Então, a partir do momento em que uma empresa deixou de pagar o seu parcelamento numa transação, deixou romper aquela transação, haverá automaticamente a aplicação da trava dos 2 anos e não há o que fazer, né? Existe alguma saída para isso? Existe, em relação ao questionamento do termo inicial, é possível, né? Então, assim, a partir de que momento que começa a correr o prazo de 2 anos, isso é possível, há jurisprudência favorável, só que o termo de 2 anos continua, o prazo de 2 anos continua. Ele pode ter iniciado em outro determinado momento e que hoje ele já foi ultrapassado. Tudo bem, nesse caso a gente consegue fazer com que a empresa retorne, mas o tempo de 2 anos ele vai continuar sendo aplicado. E naqueles casos também que a gente defende da possibilidade dos sócios substituírem a empresa como corresponsáveis, assumirem a dívida e fazerem a transação tributária. Então, são duas hipóteses em que a gente consegue eliminar através de 2 anos. Agora, de regra geral,
a gente não tem condições de tirar essa regra, não tem condições de tirar essa trava de 2 anos. Agora, por que, então, que algumas empresas deixam romper o parcelamento? E eu digo para vocês, a grande maioria dos casos é por quê? Inadimplência. E o que é que causa isso? A falta de assessoria competente, né? A falta de um especialista cuidando da gestão do passivo fiscal dessas empresas, que é o que a gente faz aqui, o que eu estou passando para vocês. Né? Então, como evitar o rompimento? Basta que a gente tenha um acompanhamento rigoroso sobre essas prestações e, havendo uma expectativa de inadimplência, já orientar aquele cliente que ele não pode deixar aquela parcelinha aberta, e se ele não tiver condições de pagar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cancelamento daquela transação tributária. O cancelamento é só chegar lá e fazer o cancelamento. Então, assim, o cliente não sabe disso. Ótimo, então a gente sabe, a gente vai orientar o cliente. Esse é o nosso papel. Né? O errado é você ser contratado para fazer esse trabalho, sem ter um conhecimento técnico, sem estar preparado para isso, e deixar que haja o rompimento desse parcelamento, dessa transação. Né? Eu estou falando parcelamento aqui, mas já vou chamar isso num parênteses para ficar bem claro. Então, assim, o parcelamento dentro da transação tributária, caso haja inadimplência de 3 ou mais prestações, haverá o rompimento, né, na etapa da prestação básica. Muito bem. Como eu evito o rompimento? Cancelando o parcelamento. O cancelamento dessa transação tributária, o cancelamento do acordo, né? Vamos falar com a linguagem técnica correta. O cancelamento do acordo de transação tributária, ele não faz com que seja aplicada a trava dos 2 anos, porque não haverá o rompimento. O rompimento é quando você sofre uma penalidade por ter deixado de pagar, né? E se você fizer o cancelamento, orientar o seu cliente a fazer o cancelamento, ou se você tiver na mão a autorização para fazer isso, porque no trabalho que eu realizo de gestão do passivo fiscal, a gente tem a procuração eletrônica e fica na nossa mão. O cliente não está preocupado quando a gente está fazendo. A gente é que está fazendo a gestão do passivo fiscal dele. Então, a gente faz o quê? A gente avisa o contribuinte, olha, você está com 2 prestações em atraso, você não vai conseguir pagar a terceira, vai fazer com que haja, vai surgir o risco do rompimento, né? Então, o que a gente faz? Olha, vai ter que fazer o cancelamento. A gente entra com o pedido de cancelamento, na verdade, não entra com o pedido de cancelamento, a gente faz o cancelamento, porque é um sistema. Basta que você ingresse no sistema e faça o cancelamento, né? Então, nesse aspecto, o que a gente vai fazer? Vai fazer o cancelamento e, considerando, vamos pensar nos últimos 4 anos, desde que surgiram as transações, 2020, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, são 6 anos, né? Desde o ano de 2020, a gente já está com 6 anos de transação tributária. Desde o início até hoje, o que a Fazenda tem feito? Ela tem reiteradamente prorrogado os prazos de adesão, né? Então, aquela empresa que estava fazendo uma transação tributária, estava fazendo um parcelamento dentro de uma transação tributária e foi pedido o cancelamento dessa transação, pode ingressar em outra. Não existe vedação para isso, não existe nenhuma vedação para aquela empresa ingressar em um parcelamento, melhor dizendo, ingressar em uma transação tributária porque cancelou a anterior. Né? Não tem essa limitação. Tá? Então, desse modo, o que a gente orienta? Quem está trabalhando com isso, quem está se especializando? Acompanhar de uma forma rigorosa todas as contas de parcelamento daquele contribuinte. Né? Para evitar que haja o rompimento. Né? Daí, eu considerar isso como um gatilho, né? O gatilho para rescisão de parcelamento. Qual que é o gatilho para rescisão de parcelamento? Uma situação que traga o risco de rompimento. Qual que é a situação mais comum que traz risco de rompimento? É a inadimplência. Né? Então, 99% dos casos que a gente já trabalhou são de rompimento por inadimplência. Né? E a gente não pode deixar isso acontecer com o nosso cliente. O nosso trabalho exatamente é esse. Porque imagine você,
Se você não domina esse gatilho, você não enxerga isso e não identifica o momento certo de fazer o cancelamento, o trabalho que você está realizando não é adequado. Né? Você está trazendo para o seu cliente prejuízo, porque assim, você não está apresentando para ele o resultado que precisa ser. Ele te contratou para quê? Para você evitar um cancelamento, evitar um rompimento. Né? Ah, mas o cliente, ele que deixou de pagar, a culpa é dele. É lógico que a culpa é dele, mas assim, a gente tem que ter a coerência em relação ao trabalho que a gente está oferecendo e realizando. Então, eu preciso deixar o meu cliente seguro de que, se ele tiver uma inadimplência, a gente tem que ter esse controle, seja através de algum sistema de gerenciamento, algum sistema de gestão, seja através de uma planilha Excel, né? Que a gente vai identificar se esse cliente está ou não efetuando os pagamentos em dia. Né? Se ele não estiver fazendo os pagamentos em dia, a gente já vai deixar anotado que, havendo inadimplência de 2, já começa a surgir o risco. Né? E no terceiro, a mesma coisa. Né? Se ele deixar de pagar a terceira, aí já é morte súbita, né? Porque hoje o sistema é todo eletrônico. Então, lá dentro do sistema Regularize, se tiver lá anotado que o cliente deixou de pagar 3 prestações, aquele sistema vai bloquear automaticamente. Existe, na verdade, uma tolerância. Por que eu estou falando isso? Porque, na prática, casos práticos, né? Eu já tive clientes aqui que chegaram para mim, né, com uma inadimplência de 7 prestações e não havia sido excluído. Ótimo, ótimo. Eu fui lá e cancelei. Só que é um caso esporádico, um caso à parte. A regra é que haverá o rompimento desse acordo. Então, assim, o primeiro gatilho que a gente tem que deixar bem claro, né, ter muito claro na nossa mente, é o gatilho da rescisão pela inadimplência. Né? Então, assim, nesse momento, eu tenho que fazer um cancelamento para quê? Para evitar que haja o rompimento e a aplicação da trava dos 2 anos. Então, esse é o primeiro gatilho que você tem que deixar anotado, né? E que é extremamente importante no momento em que você estiver atendendo o seu cliente. Por quê? Porque é uma coisa frequente. Então, o que acontece, não diariamente, mas assim, é coisa do meu cotidiano, né? Por conta das parcerias que eu estou formando, com profissionais que estão trabalhando com transação tributária, e muitos deles já me conhecem e têm conhecimento do meu trabalho, me procuram com uma expectativa de eu resolver essa situação da trava dos 2 anos. E não tem solução. Não tem solução. Se o cliente deixou romper aquele parcelamento, ele não tem o que fazer. Né? Ah, por que deixou romper? Aí não interessa mais. Depois que rompeu, não interessa porque deixou romper. Né? A gente tem que não deixar romper, tem que fazer o cancelamento. Então, esse é o primeiro gatilho. Qual seria um gatilho, um segundo gatilho que a gente tem que dominar para rescisão de parcelamentos? Né? Um segundo gatilho é o seguinte: muitos parcelamentos que foram aderidos pelos nossos clientes já há muito tempo atrás, né? Então, eu tenho clientes aqui com o parcelamento da Lei 12.996 de 2014, né? 12.996 de 2014. Que é optante, que é aquele que permitiu o parcelamento em até, salvo engano, 180 prestações, né? Tem muito cliente que está ainda nesse parcelamento. Por quê? Porque ele é um parcelamento que, como houve uma redução de juros e multas e encargos legais em um percentual muito grande, e a quantidade de parcelas é muito longa, parece algo benéfico, né? Porque o valor da parcela, às vezes, é um valor muito baixo. Então, para o contribuinte, para aquele nosso cliente, às vezes é um valor que não é muito insignificante, né? Porém, por conta desse alongamento do prazo, a gente tem a incidência de juros muito alta, né? Será que não valeria a pena ele desistir desse parcelamento e ingressar? Que foram concedidos reduções de juros, multas e encargos legais,
essa redução ela é retirada, né? Então, assim, digamos um débito de 100 mil reais, ele caiu para 70 mil, né? E a empresa está pagando esses 70 mil de forma parcelada. Se, eventualmente, ele rescindir, ele pedir o cancelamento desse parcelamento, o que vai acontecer? Todos os valores que foram pagos, evidentemente, vão ser utilizados para amortizar o débito, só que considerando o valor dele sem as reduções. Então, ele passou todo esse tempo, né, pagando um débito com redução, só que na hora que ele cancelar, essa redução é retirada. Mas pensa o seguinte, ele já ganhou com esse prazo estendido, né? Ele já fez a gestão do passivo fiscal dele durante esse tempo, né? Ele, eventualmente, pode pedir o cancelamento desse parcelamento e migrar para uma transação tributária. Aí existem duas situações. A primeira, a gente tem que avaliar, né, e através de um aplicativo, ou mesmo através de uma planilha do Excel, a gente consegue identificar se vale a pena ele desistir do parcelamento que ele estava e ingressar numa transação tributária, né? Por quê? Porque a transação tributária hoje, ela pode reduzir até 100% dos juros das multas e dos encargos legais. E isso é fato, né? A limitação que existe é em relação à incidência de desconto sobre o valor do principal. Então, não existe, não é possível dar desconto sobre o principal. Então, por isso que existe a limitação de percentual de desconto total, né? Então, assim, qual é o desconto máximo que pode ser dado em uma transação, em um parcelamento, em uma transação tributária? 65%, no caso das empresas comuns. E no caso das empresas pequenas, empresas de pequeno porte, pode ser dado até 70%, né? E esse percentual, ele permite que até 100% dos juros das multas do encargo legal seja eliminado. Então, pode ser que a empresa só pague o principal. E lá no Refis, que ele aderiu lá em 2014, não houve nenhuma hipótese de desconto de 100% dos juros, multas e encargos legais. Era um percentual sobre esse valor. Então, podia ser 30%, 40%, às vezes até 50%, em cima dos juros, multas e encargos legais, mas nunca chegou a 100%. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar todos esses parcelamentos, fazer o cálculo e identificar em que momento que pode ser viável a desistência desses parcelamentos para ingressar em uma transação tributária. Então, aí está outro gatilho, né? Qual é o gatilho? O gatilho da gente identificar qual que é o momento exato em que é possível, em que é vantajoso, em que é adequado romper aquele parcelamento para migrar para uma transação tributária. Porque, assim, como é em 180 prestações, considerando que a gente foi em 2014. Então, hoje eu peguei um cliente sobre isso, coincidentemente. Ele ingressou naquele parcelamento em 12 de 2014. 12 de 2014, a gente tem, de lá para cá, a gente tem 11 anos, certo? 11 anos são 132 parcelas, não é isso? Ele já pagou 132 parcelas. Dependendo da condição que ele está hoje, se ele fizer o rompimento, e essa empresa, ela é uma empresa de pequeno porte, ela vai poder parcelar em mais 145 prestações. Né? Então, aí a gente tem que avaliar se chegou o momento dele fazer o rompimento daquele parcelamento e ingressar numa transação tributária. Fora que existe uma regra na Lei das Transações, né, na Lei 13.988, que fala sobre a possibilidade de alguns parcelamentos serem cancelados e não haver a perda dos benefícios que foram concedidos. Então, a gente tem que identificar se o parcelamento que esse contribuinte está pode ser cancelado e os débitos migrarem para a transação tributária. Eu não sei se algum de vocês já está trabalhando com isso, e quando entram lá no Regularize,
em determinadas modalidades de transação, existe um item dentro da opção, lá da tela de opção, quando você marca os débitos para fazer o parcelamento, em alguns deles aparece uma observação embaixo, dizendo assim, há débitos que podem ser... eu não lembro exatamente o que diz agora, porque eu não tenho essa tela separada aqui, mas eu vou procurar depois para colocar no material que eu vou deixar com vocês. Vai dizer o seguinte, existem débitos que podem ser, não é esse termo que utiliza, migrados para uma transação, mas tem alguma coisa que fala, que já está indicando que alguns débitos que você tem já regularizados em uma outra modalidade podem migrar para uma nova. Então, ali, o sistema já está dizendo que é possível, né? Então, nesse momento, a gente tem que identificar se aqueles débitos que estavam em um determinado parcelamento podem ser trazidos para um novo, uma transação tributária, né? Se há uma vantagem econômica, se há uma vantagem em relação ao tempo, né? Porque muitas vezes o que o contribuinte, que o cliente precisa, não não envolve só a questão econômica, envolve a questão tempo também, né? Então, nesses aspectos, a gente tem que avaliar se existe a possibilidade desse parcelamento ser rompido e esse débito ser trazido para uma transação tributária. Seja em relação à manutenção, seja em relação ao aumento, à diminuição dos descontos, ou somente em relação ao aumento do tempo. Porque ele vai ganhar muito mais tempo, né? Esse contribuinte ele vai ganhar muito mais tempo se ele sair de um parcelamento e vir para outro. Tá? Um outro gatilho, né, que a gente precisa dominar em relação à rescisão dos parcelamentos é o seguinte. Eu comecei a apresentação hoje dizendo o seguinte, a gente tem a transação tributária e tem o parcelamento. Existe dúvida em relação a qual que eu devo optar? Né? A pergunta minha foi a seguinte, será que se tem a transação e o parcelamento, por que eu vou optar pelo parcelamento se tem a transação? A transação é sempre mais vantajosa, né? Aí eu trouxe o contra-argumento, que é a questão que envolve os riscos que existem, considerando que o rompimento de uma transação pode trazer consequências que não são aplicadas no rompimento de um parcelamento, né? Agora, tem determinadas situações que eu não tenho outra saída senão a de aderir a um parcelamento, porque a transação ela não está disponível para mim, né? Então, determinado cliente pode chegar para você e dizer assim, olha, eu tenho um passivo fiscal de tantos milhões de reais, você vai receber essa notícia com alegria, né? Porque, assim, enquanto ele está chorando, a gente está rindo, porque a gente vai estar oferecendo o nosso trabalho e, com isso, tendo a expectativa da execução da nossa atividade profissional e, evidentemente, como consequência, os honorários. A gente vai ficar alegre quando ele disser para a gente que ele tem uma dívida de, sei lá, 10 milhões de reais. Muito bem. E a gente já vai abrir um sorriso, né? Opa, transação tributária, vamos resolver o problema dele. Só que pode acontecer de que aquele débito não esteja disponível para uma transação. Aí, que situação que ele não está disponível para uma transação? Diversas, né? Aquele cliente pode ter uma CAPAG classificada com rating A ou B, né? Ele vai poder fazer transação? Vai, só que ele não vai ter desconto. Ele só vai ter o parcelamento em 60 prestações, né? Talvez a única vantagem que ele tenha é a questão da entrada, né? Ele vai poder dar uma entrada menor para depois a parcela da transação da segunda etapa ser maior. Mas ele não vai ter desconto e não vai ter extensão do prazo. Então, é a mesma coisa que um parcelamento, né? Então por que eu vou fazer um parcelamento? Por que eu vou fazer uma transação se é a mesma coisa que um parcelamento? Exatamente. Por que você vai fazer uma transação se o parcelamento tem menos risco, vamos dizer assim, né? Então, aí é que a gente tem que avaliar em que condições, ou melhor dizendo, quais são as condições, qual estratégia que a gente vai
desenvolver e executar para aquele nosso cliente. Então, vamos tomar como exemplo o caso que eu me referi do cliente que eu estava mexendo hoje aqui. Ele tem vários débitos, várias inscrições em dívida ativa, né? Dentre elas, algumas inscrições que foram feitas agora, a coisa de alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Então, uma inscrição que foi feita agora em setembro, vamos dizer assim, né? O mês passado. Ele pode colocar essa inscrição em dívida ativa numa transação tributária de acordo com a legislação que está em vigor hoje? Não. Dessas em que ela é avaliada de acordo com a capacidade de pagamento, ele não pode colocar. Por quê? Porque no edital está dizendo, o último edital que entrou em vigor, está dizendo que os débitos inscritos até a data X é que podem ser incluídos numa transação tributária desse edital que está em vigor agora, que é o 11 de 2025, 11 de 2024, né? Prorrogado pelo 6 de 2025. Enfim, é esse que está em vigor agora. Lá fala que débitos inscritos em dívida ativa até a data tal é que podem ser transacionados. E no caso desse cliente, a inscrição foi feita em data além dessa data tal. Então, ele não pode fazer a transação tributária. E como é que a gente vai fazer isso, então, se ele não pode fazer a transação tributária? Ele não tem como ingressar com uma transação tributária, e ele precisa, de alguma maneira, regularizar a situação fiscal dele. Né? O que dá para fazer, o que é possível fazer de uma maneira legítima, estratégica e dentro da lei? Ingressar em um parcelamento. Né? Ingressar em um parcelamento. Agora, isso vai resolver o problema dele? Não vai resolver. Porém, dentro desse meu projeto, desse meu método, que eu venho desenvolvendo já por conta do atendimento dos clientes que eu tenho feito nos últimos anos, o que é que me pareceu algo que é estrategicamente viável e que tem resolvido, em parte, a situação desses clientes? A gente pode fazer, sim, um parcelamento. Né? A partir do momento em que você entra com a adesão a um parcelamento, você faz a adesão propriamente dita no sistema, o que é que vai acontecer? Ele vai te gerar uma guia de pagamento para o final do mês. Isso sempre acontece. Então, se eu fizer adesão a um parcelamento ou uma transação tributária no dia 1º do mês, no dia 5, 10, 15, 20, até o dia 30, a minha guia vai estar com vencimento no dia 30. Ou seja, se eu fiz a adesão a um parcelamento, eu não podia fazer uma transação, né? Porque eu tenho a limitação por conta do prazo. Eu não podia fazer uma transação. Eu fiz um parcelamento, eu fiz a adesão a parcelamento hoje, por exemplo, dia 23. A guia só vai vencer no dia 30. Entre hoje e dia 30, a Fazenda não pode fazer mais nada em relação a esse débito. Ela não pode protestar, ela não pode ingressar com uma ação judicial. Por quê? Porque ela já me deu uma guia para pagar dia 30. Eu não estou mais inadimplente, eu fiz um acordo. E dentro desse acordo, ela falou assim, tudo bem, eu aceito teu acordo de parcelar em 60 prestações, e a tua primeira parcela é dia 30 de outubro. Então, eu não estou mais inadimplente. Eu estou em processo de negociação. Tanto é que lá no sistema do Regularize vai aparecer ativa, ajuizável, em processo de negociação no CISPAR. Isso já bloqueia a Fazenda a adotar qualquer tipo de providência, porque assim, se eu estou em processo de negociação, eu tenho um DARF aqui impresso com a data do dia 30 do 10. Né? No exemplo que eu estou dando agora, que a gente está no mês de outubro. Eu tenho um DARF com a data de vencimento dia 30 do 10. Então, assim, se eventualmente a Procuradoria ingressar com uma ação de execução ou enviar a protesto um débito meu, eu tenho elementos para apresentar no judiciário e falar assim, olha, eu tenho um DARF com vencimento, eu não estou inadimplente. Né? Então, nesse caso, em que a gente tem a vedação a uma transação tributária, por conta dessa limitação da data prevista no edital, né? Então, esse edital que está em vigor agora, salvo engano,
ele fala que débitos inscritos até 30 de julho, se eu não me engano, é que podem ser transacionados. E esse débito foi escrito agora dia 15 de setembro, então ele está fora. Eu não posso transacionar. Ah, mas o meu cliente, ele está lá, classificado no rating C, ele tem... esse cliente, salvo engano, ele chega a 40% de desconto máximo dele, que dá para ser aplicado, por conta da capacidade de pagamento dele. Mas ele não pode fazer a transação. Por quê? Porque tem uma limitação, um critério objetivo. Né? Por que, que tem esse critério objetivo? A Fazenda criou isso, a gente não pode discutir isso. Né? A gente pode levar isso no judiciário e dizer assim, olha, mas essa limitação aí, ela não tem sentido. Pode, mas não vejo chance de êxito. Né? Se alguém conhecer algum processo em que houve êxito nisso, pode me passar que eu quero conhecer. Mas, assim, não vejo muita chance de êxito nisso. Pode ser uma chance remota de êxito, dizendo, olha, o edital aqui, ele é arbitrário. Arbitrário por arbitrário, a Fazenda pode até justificar o porquê. Vai dar uma justificativa dizendo, olha, aqui a gente entendeu que, nesse caso, tem que limitar, porque senão vai virar vai facilitar a vida de gente que está querendo de contribuinte devedor contumaz, enfim, ele vai dar alguma justificativa. Né? Mas considerando que existe esse prazo, essa data limite, a gente não consegue transacionar. Então, o que a gente vai fazer, então? A gente vai entrar num parcelamento. Eu ingresso num parcelamento, tenho um DARF para pagar no dia 30 de outubro, e, a partir do momento em que eu entrei nesse parcelamento, eu tenho a exigibilidade do débito suspensa. Só que é uma suspensão precária. Por quê? Quando eu entro com o parcelamento, quando eu faço adesão ao parcelamento, enquanto eu não pagar o débito, a minha situação fiscal continua irregular. Né? Eu só vou obter a suspensão da exigibilidade desse débito efetivamente quando eu efetuar o pagamento da primeira prestação. Antes, não. O que eu tenho agora é uma suspensão de exigibilidade precária. Né? E eu continuo devendo, só que eu estou num limbo entre a regularização do débito e a não regularização. Por quê? Ao mesmo tempo em que eu não consigo uma CND, né, se eu só aderir ao parcelamento e eu não pagar a primeira prestação, eu não consigo a CND, não consigo a certidão negativa de débito. Só que, em compensação, a Fazenda também não consegue entrar com uma ação de execução nem protestar no débito. Então, eu fico num limbo. E esse limbo, ele me protege, pelo menos, de uma consequência mais grave, que seria o ingresso de uma ação de execução fiscal, uma potencial penhora de bens, um potencial bloqueio de conta corrente. Né? Estou protegido contra isso. E protegido também quanto a protesto em cartório. Né? E o protesto em cartório, ele vai trazer prejuízos para mim, tanto no ambiente empresarial, comercial, quanto o prejuízo econômico, porque além de pagar a dívida ou parcelar, ele tem que pagar as custas do cartório. Né? E a questão do protesto da CDA no cartório, isso já está superado. O Supremo Tribunal Federal já falou, não, pode protestar, faz parte. Então, já houve muitos processos, eu já entrei com o processo tentando derrubar protesto, a gente não consegue mais. Então, assim, a jurisprudência está toda consolidada no sentido de que o protesto ele é adequado. Então, pelo menos a gente consegue proteger o nosso cliente quanto ao ingresso de uma execução fiscal, quanto à manutenção dos atos de uma execução fiscal e quanto ao protesto. Nesse aspecto, o que eu quero? Eu quero que vocês observem que o trabalho de gestão do passivo fiscal, ele é muito mais amplo do que meramente fazer a transação tributária, meramente fazer um parcelamento, porque é através dessas estratégias que a gente pode desenvolver para o nosso cliente que a gente vai ter condições de trazer para ele algum benefício, porque nem sempre o objetivo do cliente, e nem sempre é possível ter como objetivo a efetiva liquidação daquele débito. O que a gente tem que oferecer para o cliente é a gestão do passivo fiscal dele. A gente não vai oferecer a liquidação do débito, a gente não vai oferecer uma estratégia para ele pagar o débito. A gente vai oferecer uma estratégia para ele continuar trabalhando, para ele continuar executando as atividades dele. Então, aqui, nesse caso que eu estou falando para vocês,
desse cliente, eu fiz uma planilha aqui para apresentar para ele. Esse aqui eu posso até apresentar para vocês, porque não tem o nome dele, não tem nada. Eu estou usando o Excel aqui, então só vai aparecer o nome do cliente quando for impresso no PDF. Mas, enfim, o que eu trouxe de benefício para ele, e é o que vocês precisam vender para o seu cliente, e é sobre esse valor que a gente tem condições de faturar nossos honorários. A gente pode dizer para ele assim, olha, eu estou te trazendo, e essa forma aqui que eu vou mostrar para vocês é uma das bases de cálculo de honorário. O que eu estou fazendo para esse cliente? Cliente, o que eu estou fazendo para você? Eu estou possibilitando que você pague o seu débito com desconto? Não. Eu estou possibilitando que você continue executando a sua atividade independentemente de ter uma dívida. Né? Então, eu estou executando essa atividade de gestão do passivo fiscal para que você tenha condições de continuar trabalhando independentemente de ter uma dívida. Então, pessoal que está no grupo do Meeting, vou fazer a transmissão da tela. Por isso que eu estou falando para vocês. O pessoal que está no Instagram, que ainda não veio para o Meeting, ainda dá tempo, porque aqui a gente consegue fazer as apresentações mais direcionadas, né? Então, deixa eu colocar aqui. Acho que é essa aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal, a tela? Pessoal que está no Meeting, no Google Meet, tá, né? Legal. Então, só que não é essa. Essa aqui é de... Ah, não, essa aqui é outra coisa, peraí. Apresentar outra coisa. Janela... Aqui, achei. Ok. Então, nessa tela aqui, o que eu coloquei para mostrar para o cliente? Para apresentar para ele qual foi o resultado do trabalho de gestão do passivo fiscal com base em essa estratégia, que eu parei para falar dessa planilha, mas deixa eu concluir o que eu estava falando antes. Essa estratégia que eu estou dizendo para vocês, ela se aplica a esse meu cliente, por quê? Porque é uma empresa ativa, é uma empresa que tem um faturamento bom, né? É uma empresa do setor de alimentos, né? Na verdade, suplementos alimentares. Eles têm um faturamento alto, né? É uma empresa familiar, que existe há muito tempo. Eles estão lá, eles eram daqui de São Paulo, migraram para Goiás por conta de benefícios fiscais. Eles têm um débito, hoje, dá para ver aí, né? Então, total devido atualizado, 18 milhões de reais. Né? 18 milhões de reais eles têm de débito. E a gente está fazendo toda a gestão desse passivo fiscal, tá? Desse cliente. Nos últimos, eu coloquei aqui desde 12 de 2000, 6 de 2024 e 12 de 2014. Nessa linha 10, é o total que eles têm de débito hoje. Essa linha 10, show. A linha 10, essa aqui. É o total que eles têm de débito hoje. Quanto que eles já pagaram em relação àquele parcelamento que eu falei para vocês da Lei 12.996? 63 mil e mais 49. Então, eles pagaram isso aqui nos últimos 11 anos. 2014, 2024, 11 anos. Então, nos últimos 11 anos, eles pagaram esse valor aqui. Em relação às transações, no último ano, eles pagaram 206 mil. Vocês concordam comigo que, para um débito de 18 milhões de reais, né, que é atualizado até hoje, e eles estão trabalhando, né, a empresa continua operando regularmente. Tem os seus percalços, por causa de questões comerciais, empresariais, por conta de nome no Cadin, Serasa, essas coisas todas. Porém, eles estão atuando com uma dívida de 18 milhões de reais e eles investiram na gestão desse passivo, pagando débitos,
né? Então, de 2014 para cá, né? E aí eu coloquei aqui como 6 de 2024, que foi o momento em que a gente começou a fazer as transações tributárias para eles. Eles investiram na gestão do passivo fiscal para segurar um débito de 18... veja, o débito deles, vamos falar em números atuais, tá? O débito deles é de 18 milhões. No último um ano, eles investiram 320 mil reais. Então, para segurar um débito de 18 milhões e continuar executando as suas atividades de forma regular, eles investiram 320. Então, débito de 18 milhões, eles investiram 320, ou seja, quanto que eles têm suspenso com o trabalho de gestão do passivo fiscal? Eles têm 17 milhões e 700 mil reais suspensos. Ou seja, é uma empresa que é ativa, é uma empresa que gera receita, é uma empresa que tem uma porção de funcionários, é uma empresa do setor de suplemento alimentar muito grande, né? E possui um débito de 18 milhões e com 320 mil ela está atuando sem problema. Então, esse é o trabalho de gestão do passivo fiscal. E como que isso é possível? Como que ele tem uma dívida de 18 milhões e está trabalhando regularmente, está em situação regular com a Fazenda, investindo só, entre aspas, 320 mil reais, através desse trabalho de gestão de passivo fiscal que é possível fazer. E dentre eles, se inclui isso que eu acabei de explicar para vocês, essa questão de ingressar em uma modalidade de negociação, né? E suspender as atitudes de cobrança por parte da Fazenda, até que chegue um determinado momento em que essa empresa tenha condições de efetivamente ingressar em uma transação tributária e efetuar os pagamentos, né? Porque, assim, hoje a gente sabe que as transações tributárias que estão em vigor têm o seu prazo de adesão prorrogado até o final de janeiro, não é isso? Então, de acordo com as regras atuais, que estão em vigor em outubro de 2025, a gente tem até janeiro de 2026 para ingressar com uma transação tributária, né? Até lá, se o seu cliente não tem condições de efetuar pagamentos para ficar de forma regular nesses parcelamentos, nessas transações, o que é possível fazer? A gente faz a adesão a um parcelamento, nesse caso do exemplo que eu estou passando para vocês. Isso faz com que haja a suspensão das práticas prejudiciais ao nosso cliente por parte da Fazenda. Chega no momento do vencimento, o que é possível fazer? Isso está lá na lei. Nada me impede. Eu cancelo aquele parcelamento, eu cancelo aquela negociação e depois eu ingresso em outra. Não existe penalidade para isso, não existe nenhum tipo de vedação a isso. Eu posso fazer isso, né? Por quê? Porque é permitido. Não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhuma vedação ou ilegalidade nisso. É perfeitamente possível. Então, assim, eu vou fazer a adesão a um parcelamento e, dentro do meu aspecto econômico, dentro da minha avaliação do nosso cliente, melhor dizendo, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar se eu tenho condições de pagar. Vai chegar no momento em que eu vou falar assim, puxa vida, aqui não vai dar para pagar. Puxa, me enganei, errei. Cancela. No mês seguinte, você entra de novo, faz outro pedido de negociação. Então, nesse aspecto, o que eu estou conseguindo fazer para o meu cliente? A manutenção da empresa, da atividade da empresa, apesar dela possuir um débito na Fazenda Federal, não estou falando de estadual, nem municipal, estou falando do federal aqui, ela tem um débito de 18 milhões atualizado hoje. E ela está mantendo as suas atividades, investindo 320 mil reais. Então, ela tem um débito
A gente não conseguiu eliminar o débito aqui, a gente não está trabalhando por êxito de eliminação de débito. Até porque, hoje, ele não tem expectativa de pagar isso. Não tem expectativa. Então, assim, se o cliente chegar para ti e falar assim, olha, eu quero regularizar, eu quero pagar essa dívida, vamos adotar providências para pagar a dívida. Ótimo. Então, você pode dizer assim, bom, então eu vou trabalhar no êxito da redução da dívida. Reduziu a dívida em tanto, você pode faturar os seus honorários em cima daquela redução, se o seu contrato prevê isso. No caso desse cliente, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a gestão do passivo fiscal para que ele segure uma dívida, segure um rojão de 18 milhões, investindo 320. E aí, o que a gente fez no contrato? Eu combinei com ele o seguinte, para cada ano em que você tiver uma possibilidade de continuar executando as suas atividades, investindo em determinado valor, eu quero ganhar sobre essa diferença. E esse contrato foi firmado desse jeito. O que a gente consegue nisso? A gente tem um benefício, entre aspas, né? Não é uma redução, o débito dele não reduziu. Só que o débito está suspenso, o débito de 18 milhões está suspenso pagando 320. Qual é o meu benefício? 17 milhões 750 mil. Né? Eu estou deixando de pagar 17 milhões porque eu estou pagando... Aliás, eu estou deixando de pagar 18 milhões porque eu estou pagando 320, então meu benefício é 17. Então, isso aqui é o meu saldo. É o quanto eu não estou pagando porque eu estou pagando 320. Aí, o que a gente fez de contrato? A gente considerou, aqui, eu estou considerando desde junho de 2024, né? Que eu mostrei para vocês aqui. Então, os pagamentos que ele efetuou a partir de junho de 2024 até hoje são 16 meses. 16 meses, a gente está cobrando 1% do benefício, 17 mil, o que vai dar R$ 8.800 por mês. Vocês acham que tem sentido isso? A gente cobrar sobre o valor que a empresa tem de suspensão por conta do nosso trabalho de gestão do passivo fiscal? Tem sentido ou não tem? A empresa, ela continua trabalhando. Por que ela continua trabalhando? Porque a gente está permitindo que ela trabalhe, investindo. R$ 1,77% da dívida dela. Né? Numa dívida de 18 milhões, ela investiu 320 mil reais. Isso significa que é 1%, 1,77% da dívida ela está investindo para poder prosseguir trabalhando. Enquanto isso, a gente está fazendo a gestão do passivo fiscal dela. Então, vejam que é uma forma adequada de você oferecer um trabalho e a remuneração por conta desse trabalho. Porque aqui, em momento algum, eu trouxe nenhum benefício de redução da dívida para ele. Nesse caso especificamente, que é de transação por adesão, eu não trouxe nenhum benefício de redução para ele. Quem trouxe foi a lei. A lei é que está dizendo que aquela redução lá é aplicável por conta da capacidade de pagamento dele. Não sou eu que estou dizendo. Né? Eu estou fazendo a gestão do passivo fiscal, e eu estou fazendo de modo que ele possa continuar executando as atividades dele, investindo 1,77% do débito. Eu mereço ganhar alguma coisa, participar disso. Essa é uma das formas de faturamento que eu encontrei e que eu tenho aplicado nos meus clientes. Então, assim, veja, existem outras formas, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Eu também tenho uma outra modalidade, que é sobre o faturamento dele, quanto que ele está faturando por conta do nosso trabalho de gestão do passivo fiscal. Então, assim, existem várias modalidades. Essa é uma que, vamos dizer assim, que parece mais lógica para o cliente. Né? O cliente ele entende isso como como um resultado
que pode servir como uma base de cálculo para o que ele vai pagar de honorários. Então, assim, vejam que nesse aspecto aqui, eu já estou mostrando para vocês que, pelo menos com um único caso, tudo bem que não é um valor baixo de débito, né? Sim, relativamente, a maioria dos clientes que eu tenho estão nessa faixa de débito, entre 15, 20 milhões, alguma coisa assim. Então, assim, às vezes um débito maior vai te gerar um percentual de honorários maior. Um débito menor vai te gerar um percentual de honorários menor. Só que, assim, se você considerar 1% dessa diferença, 1% é um percentual ínfimo, já pode representar um valor significativo. Né? Então, a gente não está trabalhando com 10% nem 20%. É 1%. Né? O que muda é a base de cálculo. A base de cálculo é que ela é um valor alto. Né? Não teria sentido a gente cobrar 10% sobre um valor que não foi reduzido. Não houve redução da dívida. Vou cobrar 10% sobre um valor que não teve redução nenhuma? Não tem sentido. Né? A gente não pode simplesmente chegar e cobrar um valor, um percentual de 10% sem um resultado efetivo. Porque 10% a gente cobra quando? Quando tem um benefício econômico, não é? Geralmente, a gente, como advogado, vai cobrar 10%, 20% quando o contribuinte, quando o nosso cliente identifica que ele teve uma redução, teve algum benefício, algum dinheiro que ele ganhou por conta do nosso trabalho. Aí é 10%, 20%, 30%, né? Dependendo do trabalho executado. Às vezes a gente trabalha, já aconteceu comigo, tem alguns casos ainda, que eu estou aguardando o desfecho do processo para ganhar 30%, porque eu não cobrei nada na entrada. Né? Agora eu não faço mais assim, agora todo trabalho que eu executo, eu cobro um FII inicial. Não dá para trabalhar só no êxito. Tá? Então, nesse aspecto, o que eu penso? Que a gente dominando esses gatilhos de rescisão de parcelamento, de rescisão de transação, ou seja, a gente atuando no momento certo, né, a gente atuando no momento certo, a gente tem plenas condições de oferecer um trabalho de excelência. Né? Então, assim, vejam, é um elemento dentro do trabalho que a gente executa. Né? É um único elemento. O que é? É o domínio dos gatilhos de rescisão. Né? Eu sabendo o momento certo que eu tenho que desistir de um parcelamento, cancelar um parcelamento, para que não haja um prejuízo para o nosso cliente, já nos coloca numa posição de um trabalho de excelência. Né? É ali que a gente vai ganhar pontos com o nosso cliente. É aí que a gente vai mostrar a nossa verdadeira capacidade, a nossa especialização, o nosso trabalho de excelência. O porquê que o nosso trabalho, por exemplo, vale 1% dessa suspensão de exigibilidade que a gente apresentou para o cliente. Né? Então, qual que é o fundamento disso? O fundamento é a possibilidade daquele nosso cliente continuar executando as suas atividades, ainda que ele tenha um débito de X milhões de reais. A gente não reduziu o débito, a gente só fez com que ele ficasse suspenso e aquele cliente, aquele contribuinte, aquela empresa continuasse executando as suas atividades sem que fosse incomodada pelo fisco. Né? Então, quando a gente tem essa possibilidade, nesse caso do exemplo que eu trouxe para vocês, é exatamente isso, a gente faz, ele tem algumas transações em que ele está efetuando o pagamento regularmente, e tem algumas transações que a gente está fazendo somente a gestão desse passivo, através dessas transações em que, enquanto ele não tiver a capacidade econômica verdadeira dele para começar a fazer os pagamentos, a gente faz os cancelamentos e os ingressos, cancelamentos e adesões até o momento em que o prazo se esgota. Isso, como eu disse para vocês, não existe vedação nenhuma em relação a isso. Né? Então, assim, é uma estratégia? É uma estratégia. Nesse momento, é possível dela ser executada. A legislação pode mudar? Pode mudar. Só que agora é uma estratégia viável. É uma estratégia que vocês podem aplicar, que vocês podem levar para os seus clientes, para que ele tenha condições de se recapitalizar durante um determinado tempo, e mais para frente, vamos pensar que a gente está em outubro e que o último prazo de adesão é em janeiro, lá em janeiro ele efetue o pagamento da primeira prestação e passe a pagar regularmente. Né? Então, esses aspectos é que são importantes, esses aspectos que a gente tem que levar
adiante, né? Aproveitando que hoje a gente tem bastante gente no meeting, se alguém quiser levantar a mão, fazer uma pergunta, fica à vontade, tá? Quiser se apresentar, quiser falar sobre o trabalho que está realizando, deixa eu liberar aqui o... Como é que eu faço para liberar esse som? Todos com som desativado. Peraí. Não adianta eu pedir para vocês falarem se eu não consigo habilitar o som, né? Ah, tá aqui, pronto. Permitir que os colaboradores ativem o microfone. Aí, se quem quiser falar, pode ativar o microfone, tá, pessoal? Então, basicamente, essa questão das transações e dos parcelamentos, né? A gente tem que avaliar até que ponto que é viável a manutenção de um parcelamento e até que ponto que a gente consegue ou deve migrar para uma transação tributária, né? Até que ponto que é adequado a gente fazer a adesão a um parcelamento só para poder segurar aquele débito, impedir que a fazenda faça uma execução, ingresse com uma execução fiscal, impedir que ela faça o protesto daquela dívida ativa, né? E o que está acontecendo hoje? Está sendo muito rápido. A partir do momento em que um débito é inscrito em dívida ativa, o que a Fazenda faz? Rapidinho já manda para protesto. Então, a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser ágil. Para quê? Para evitar que aquele débito vá para protesto, porque senão é mais uma despesa para aquele cliente, é mais uma despesa para aquele contribuinte que vai ter que fazer o pagamento das custas de cartório, né? Então, todos esses elementos são importantíssimos, né? Então, eu quero que vocês, eu quero compartilhar isso com vocês e que vocês também possam aplicar e desenvolver os seus projetos em cima dessa ideia, tá? Novamente, quem quiser fazer alguma pergunta, eu já estou encerrando, então, fiquem à vontade. Essa apresentação de hoje, como sempre, vai ficar gravada, tá? Eu vou transcrever e vou fazer o material, o PDF, para vocês deixar lá, para vocês baixarem, se vocês quiserem. E, na terça-feira, para quem está dentro da turma do TTT, eu vou trazer um desafio, que é uma espécie de quiz para a gente fazer e entregar na quinta-feira, que quinta-feira eu tenho uma novidade para trazer para vocês também, sobre esse nosso trabalho que a gente está desenvolvendo, e aí eu quero apresentar para vocês junto com esse quiz, para que a gente possa prosseguir com mais elementos, essas nossas apresentações, esses nossos debates, e cada vez mais que a gente está chegando aqui, a gente está se aproximando, e isso é importantíssimo, porque tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, muita estratégia para aplicar, e é isso que a gente vai fazer nesse projeto que eu estou desenvolvendo, tá bom? Então, gente... Posso falar? Claro, Roseli, fica à vontade. Então, prazer. Eu só estou aqui para aprender. Eu estou começando, só estou gostando de ver essas lives para poder aprender. Que ótimo. Tá bom? Seja bem-vinda. Estou muito entusiasmada, estou vindo lá, estou gostando de ver as coisas, estou aprendendo. Tá ótimo, Roseli. Obrigado pela participação. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, senhor? Tudo bem, Roseli? Compartilhar um caso bem bacana que eu peguei hoje, bem interessante, logo pela manhã. Estava analisando um relatório fiscal de um cliente que eu tenho. Eu já trabalho com transação tributária desde 2020, né? Ah, que bacana. E aí eu estava analisando 2 debitcards, né, previdenciários. E aí, quando eu bati o olho, falei assim, rapaz, eu não vou aderir agora. Por que eu não vou aderir? Porque ao observar as competências que a Receita Federal do Brasil, RFB, enviou para a PGFN, eu percebi que parte das competências estavam prescritas. Então, o que é que eu fiz? Separei o período que estava prescrito do período que não estava prescrito, corri hoje à tarde, preparei a petição e protocolei hoje à noite. Ou seja, aquilo que, se na ansiedade, na agonia, né, como chama aqui na minha cidade, a agonia, eu fosse direto para aderir, para suspender a exigibilidade do crédito, eu poderia perder essa oportunidade. Ou seja,
E aí me diga uma coisa, você falou que você protocolou a petição, mas o que a ação já era uma ação de execução fiscal? Onde você protocolou essa petição? Eu fiz um PRDI, um pedido de revisão do déficit de ok. dívida ativa. Excelente. Para Que é retirar algo- esses débitos da dívida Exatamente. ativa. É Ótimo. algo rápido, é algo bem prático, é uma petição administrativa, não tem, é algo muito prático. Os procuradores, pelo menos aqui os procuradores da região onde eu trabalho, eu sou de Salvador, Bahia. Aqui a região é a primeira do Brasil, tá? Certo. É a Procuradoria Regional da Federação Nacional da primeira região. Então, eles são muito práticos. Então, quanto melhor for sua petição no sentido de fluida, prática, o que eu quero é isso, o cliente é esse, meu direito é esse, e peço. Pronto, eles são muito bem práticos, tá? E eu fiquei analisando, eu falei, rapaz, é interessante, né? A vivência do tempo. Porque, às vezes, você pega um caso desse, você vai lá e confessa de maneira irretratável e irrevogável, e aí o cliente pode ficar um pouco chateado com você. Porque, poxa, Você sabe que essa questão da prescrição, ela tem um aspecto muito rigoroso, considerando que a prescrição e a decadência, de acordo com o Código Tributário Nacional, elas extinguem o crédito tributário. Perfeito. Né? Então, um débito prescrito, ele, hipótese alguma, ele pode ser transacionado ou parcelado. Agora, a partir do momento em que a gente fizer o acordo de parcelamento, o acordo de transação, pode ficar muito difícil a gente obter o reconhecimento Perfeito, professor. de que houve a prescrição. Assim, no meu ponto de vista, é algo absoluto, né? Não tem como você reviver um débito que já morreu, né? Então, como o Código Tributário Nacional ele fala que a prescrição extingue o crédito tributário, para mim, basta que a gente consiga o reconhecimento da prescrição dele, que é algo declaratório, né? Uma decisão de prescrição, ela não é constitutiva, ela é declaratória. E a partir do momento em que ela declara prescrito, esse débito pode ser retirado da transação. Então, assim, isso que você fez é o mais certo possível. Por quê? Porque você vai evitar um potencial prejuízo para o seu cliente de ingressar com um pedido de transação, ingressar com uma transação de um débito que não é mais exigível. E a partir do momento que ele faz o parcelamento, confessa. Ele confessa. Então, aí já fica... Já complica a questão de derrubar a prescrição. Agora, do ponto de vista de juridicamente falando, a gente tem chance de derrubar. Só que aí vai gerar um trabalho para você, né, que fez a transação para o seu cliente de um débito prescrito. Você não pode nem cobrar dele. Sim, né? sim. Então, deixa agora que eu vou entrar com uma ação para tirar. Mas foi você que colocou o débito prescrito lá dentro. Exatamente. Né? Então, assim, a tua atitude foi a mais 100% possível, porque você eliminou o risco do cliente e eliminou um trabalho desnecessário de depois retirar o débito prescrito. Então, assim, veja que isso é essencial, Thiago, isso é algo que, dentro do aspecto do trabalho de excelência que a gente tem que realizar, é um ponto que você não pode errar. A verdade é essa. E um olhar clínico, né? Um olhar clínico, porque ele olhou lá, calma e fez. E é interessante, assim, ó, eu tenho usado também, para otimizar o meu tempo, a IA, a inteligência artificial, porque a gente corre contra o tempo. Então, você está fazendo uma coisa aqui, você pede para a IA analisar, e aí, claro, você tem que ver se a IA, porque a IA também erra. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas aí, a partir do momento que ela te dá um alerta, você já vai ver, e você fala, nossa, é isso mesmo. Exatamente. Então, às vezes, a IA ela faz uma citação de um artigo do CTN que, errou, não é esse, não é 174, é 156, então tem que ficar muito atento a essas coisas. Outra coisa que você tem que tomar cuidado com a IA é citação jurisprudencial, tá? Então, se você, eventualmente, for solicitar para uma IA te ajudar a preparar uma peça, cuidado que a jurisprudência é inventada, tá? Muitas delas inventam jurisprudência, colocam o nome do desembargador, colocam o nome do ministro, número de processo, mas tudo fictício. Então, isso é um erro, assim, imagine você mandar uma petição para o juiz com uma jurisprudência falsa.
né? Isso aí provavelmente dá até um probleminha para a gente, como advogado, junto da OAB, não sei. O juiz chama, né? E chama atenção. É. Então tem que tomar gente. muito cuidado. E assim, Legal vocês terem. Só para encerrar, professor. Pode falar, Thiago. Eu tô só esse cliente, eu tenho do grupo dele, eu administro 16 transações diferentes nessa estratégia. Tem horas que eu saio de uma, vou para outra, reincluo. Nele eu tenho, por exemplo, na próxima semana que fazer 2 pedidos tá em fase de impugnação, 2 transações. E aí eu já dizer para ele, estou 30 dias, aí eu vou ganhando tempo, porque ele precisa de giro, precisa de caixa, de dinheiro. Então ele trabalha muito com rating bancário, score, então ele não pode ter débito protestado. Então é uma loucura, eu correria na floresta com ele, mas é um aprendizado muito bom. Sim, muito sim. bom. E trabalhando com isso, cada vez mais a gente vai aprender, porque, bem ou mal, as transações são algo novo no direito tributário. Então, assim, quem está trabalhando com isso agora, quem está procurando se especializar, vai se destacar cada vez mais, né? Porque é um nicho do direito tributário, é um segmento tributário pouco explorado ainda e que tem uma chance de solução, uma chance de remuneração para nós, advogados, muito boa, né? Então, a gente tem que se especializar mesmo, dedicar a nossa rotina para estudar e seguir em frente, porque, assim, trabalho não falta, gente. Isso é que eu falo para vocês. Não falta. O que falta é gente qualificada, né? Então, vamos nos qualificar cada vez mais. E olha, professor, assim, que eu sou um profissional, assim, eu sou administrador e especialista em direito tributário. Então, eu atuo você é administrador. Eu sou administrador tributário. Eu trabalho com o extrajudicial. Só com o extrajudicial administrativo mesmo. Então, o que eu fiz? Há anos atrás, eu fui contratado por um escritório, há muitos anos atrás, 17 anos atrás, para trabalhar como consultor tributário. E aí eu gostei tanto desse negócio, do direito tributário, que aí eu mergulhei. E aí eu me especializei e hoje eu sou focado no extrajudicial. Então, prescrição, decadência, gestão de passivo, auto de infração, incentivos e benefícios fiscais. Então, eu sou focado bem nisso. Então, diferimento de lançamento de ICMS, base de cálculo de redução do IRPJ. Então, é um mundo do tributário que muitos advogados não conhecem. Não conhecem, perfeitamente. Não conhecem. Então, assim, eu fui entrando, que eu falei, poxa, quando chegou as transações, falei, mais outro nicho que eu tenho que entrar. Excelente, perfeito. Porque esse trabalho que a gente desenvolve, Thiago, ele não tem qualquer aspecto de exclusividade para advogado. É verdade. Nem para contador. Basta que seja uma pessoa, independentemente da qualificação, independentemente da profissão, que quer estudar, quer aprender, que pode aplicar isso perfeitamente. Não estamos falando aqui de trabalho exclusivo de advogado. É verdade. E tem excelentes profissionais. Eu conheci excelentes profissionais nos últimos encontros que eu tive com a turma de especialistas, que eu participei de um congresso de ações, excelentes profissionais que sequer eram advogados. Então, assim, seja bem-vindo, Thiago. Então, né? Obrigado. É um nicho. Vai ensinar muito. Eu fiz questão de divulgar isso para não faltar com a verdade, porque eu não sou um advogado, né? Enfim, deixar a coisa bem transparente, bem clara. Ótimo, perfeito. Sou um administrador. Nosso grupo é heterogêneo. Exatamente. E aí, o bom é disso, ter várias... Não todo mundo advogado. Sim. Várias experiências, né? E aí, para aprender com vocês e, se possível, estou aqui à disposição. A gente aprender com você. É isso aí, gente. Então, tá bom. Vamos se falando, então. Que bom que a gente já está se aproximando, né? Já está se conhecendo. E fico à disposição de vocês. Então, vamos seguindo. Terça-feira que vem, a gente está de volta para mais um encontro, mais uma live. Quem ainda não entrou na turma TTT, que ainda está no Instagram, vem para cá, é só entrar lá no e-mail que eu mandei para vocês. Quem ainda não recebeu o e-mail, se inscreve, né, através do link da bio, e a gente vai crescendo cada vez mais esse grupo que é bastante heterogêneo. Tá bom, gente?
Obrigado. Obrigada, boa noite e até terça. Até terça. Boa noite a todos. Até terça. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.